Fala galera, na aula de hoje você vai aprender os principais comandos do Pandas para você trabalhar com dados, análise de dados, ciência de dados, tratamento de dados dentro do Python. E por que isso é importante, Lira? Porque o Pandas é a melhor biblioteca do Python para dados. Ou seja, sempre que você for trabalhar com essas coisas que eu falei, tratamento de dados, análise de dados, ciência de dados, você vai precisar usar o Pandas. Então é muito importante que você domine os principais comandos. E eu quero fazer uma aula completaça com os principais comandos para você sair daqui com duas coisas. Primeiro, uma cartilha para você poder consultar sempre que você precisar. E essa cartilha vai ser justamente o gabarito dessa aula, porque eu organizei essa aula para ela se tornar uma cartilha assim que a gente finalizar. Mas também eu vou deixar ela disponível aqui na descrição para você fazer download, para se você tiver com preguiça e só quiser pegar a cartilha. Vai lá, clica no download e pega a cartilha. E a segunda coisa que você vai sair daqui dessa aula é sabendo os principais comandos do Pandas e sabendo usar isso no que você precisar no dia a dia em análise de dados, beleza? Bom, alguns arquivos que tem aqui disponível para download. Tem o gabarito pronto e esse arquivo inicial, né? Que o gabarito é a nossa cartilha também, mas o arquivo inicial para você poder acompanhar comigo. Além disso, eu vou deixar também um link da instalação do Jupyter e do Anaconda, que é o que a gente vai usar, esse ambiente aqui, onde a gente escreve os nossos códigos em Python, que é justamente o ambiente mais usado para dados. Então eu recomendo muito que você faça a instalação dele, porque ele também já vem com o Pandas pronto dentro do Python e tudo junto. Então, recomendo que você faça a instalação dele e também eu vou deixar esses 3 arquivos, que são as bases de dados que a gente vai usar dentro dessa aula aqui para você acompanhar tudo comigo. Tá tudo no link da descrição e aproveita e quando você descer a tela ali para baixar o arquivo no link da descrição, já deixa um like e já se inscreve no canal. É do lado do botão, é só clicar ali que dá certo, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula, que eu quero ser bem direto ao ponto, mas também bem didático para você poder aprender. Primeira coisa que você tem que saber do Pandas: como que você usa o Pandas dentro dos seus códigos? Para você usar o Pandas dentro dos seus códigos, você tem que importar ele. Então eu vou fazer assim, ó, import pandas. Quando você fizer import pandas, ele já vai importar toda a biblioteca do Pandas para dentro do seu código. Lembrando, o que é uma biblioteca, Lira? É um pacote de códigos que alguém construiu uma vez e que você pode usar de forma gratuita, beleza? Mas por que você botou esse SPD no final, Lira? Pelo seguinte: você vai ver que a maioria das pessoas, quando usa o Pandas, importa o Pandas dessa maneira aqui. Import pandas SPD. Por quê? Porque quando você vai usar os comandos do Pandas, normalmente você vai escrever pandas, ponto, o que você vai fazer? Esse SPD nada mais é do que um apelido que você está dando para o Pandas para você não ter que escrever pandas o tempo todo. Você pode só escrever pd, ponto, o que você quer fazer. Então é só um apelido para facilitar a escrita e não é uma convenção, mas a maioria das pessoas que usam Pandas acabam fazendo isso. Então, por isso que eu estou fazendo, para você já se acostumar com os métodos que você vai encontrar, por exemplo, quando você for tirar uma dúvida ou pesquisar um código na internet, beleza? Então tá lá, import pandas SPD. Show! Feita essa importação, agora a gente tem que entender o seguinte: o Pandas, ele funciona com data frames. O que são data frames, Lira? É uma tabela dentro do Python. Então, quando eu escrevo aqui, ó, criando um data frame, é o seguinte: sempre que você for trabalhar com dados no Python, você vai ter que usar os data frames. Seja você importando informações que vêm de uma planilha, seja importando informações que vêm de um banco de dados, seja importando informações que vêm da internet, ou até de um dicionário Python, não importa. O que importa é, o Pandas trabalha com data frames. E sempre que você ouvir data frame, eu quero que venha na sua cabeça, beleza, uma tabela no Python. É isso que você tem que entender. Um data frame é uma tabela no Python. E agora você vai aprender a trabalhar com elas, beleza? E existem 3 grandes formas de você criar um data frame. A primeira delas é você criar um data frame vazio, fazendo assim, dessa maneira, ó. Data frame, variável, recebe um pd.dataframe. Esse método dataframe é o método do Pandas que cria um data frame, que cria uma tabela pra gente, beleza? Então esse daqui é o primeiro método. Só que eu vou deixar ele comentado aqui porque a gente não vai usar ele para muita coisa. Criar um data frame vazio, beleza, o que você vai fazer com ele? Depois você vai ter que adicionar as informações. Então, normalmente você vai usar algum dos outros 2 métodos que eu vou falar agora, que é o quê? Você criar um data frame a partir de um dicionário do Python. Como que você cria um data frame a partir de um dicionário do Python? Vem comigo. Digamos que você tenha um dicionário, que é um dicionário de vendas. E dentro desse dicionário você tem a data da venda, tá vendo? Eu tenho a venda que aconteceu no dia 15 de fevereiro e outra venda que aconteceu no dia 16 de fevereiro. O valor que foi vendido, R$500, R$300. O produto que foi vendido, feijão e arroz, e a quantidade. Então, 50 sacos de feijão deu R$500, 70 de arroz deu R$300 e assim vai, beleza? Bom,
Se você executar isso daqui, ele não vai fazer nada, ele só vai criar esse seu dicionário aqui. E se você der um print nesse dicionário venda, olha lá, ele vai te dizer só esse dicionário que tem as informações. Só que agora a gente vai criar um data frame, criar uma tabela no Python a partir de um dicionário que já existe. Como que você faz isso? Da seguinte maneira. Vendas df. Lira, o que é esse df que você colocou aqui? Ó? Isso aqui é uma variável do Python que eu estou criando normal, só que eu vou te dar uma recomendação, que é o quê? Sempre que você for criar uma variável que ela vai ser um data frame, eu gosto de fazer uma de duas coisas. Ou eu boto um df no final do nome da variável, para a gente saber que é um data frame, df, beleza? Então, vendas df é um data frame de vendas. Ou eu coloco o nome da variável de tabela vendas. Por quê? Porque aí eu sei que ele é uma tabela do Python de vendas. Eu acho que isso facilita na hora de você olhar o nome da variável e saber o que ela representa, beleza? Então, eu vou criar o meu vendas df, que é um data frame de vendas. E quem é o meu vendas df? Ele é o pd.dataframe. E aí, dentro do parênteses, você vai passar a variável venda, a variável que é o seu dicionário, beleza? E isso daqui, sozinho, já vai criar para você um data frame no Pandas, beleza? Já vai criar um data frame com todas as informações que tem dentro desse dicionário. Aí você vai falar, Lira, beleza, entendi. Mas como é que eu sei que ele criou certo? Como é que eu sei que veio bonitinho? Aí a gente vem para a parte de baixo, que é o quê? Você quer visualizar esse data frame que ele criou para você, você quer conseguir visualizar ele para saber se ele veio certinho ou se tem algum problema, se você tem que fazer algum tratamento. E existem dois métodos de visualização, o print e o display. Vamos ver a diferença aqui na prática? Print, vendas, df. Olha lá, é uma tabela bonitinha, tá vendo? Com a coluna de data, coluna de valor, coluna de produto, coluna de quantidade e as informações. Então, quando você usa o print, ele exibe assim, ó, como se fosse só um bloco de texto, tá vendo? Só com texto. Quando você usa o display, ele exibe também. Só que tá vendo que ele vem mais estilizado, ó? O cabeçalho vem em negrito, quando você passa o mouse em cima, ele já meio que marca em azulzinho na linha que você tá e assim vai. Então, quando eu estou trabalhando com data frames, eu gosto de usar o display, que eu acho que ele visualiza melhor as informações, beleza? Mas, se você quiser, pode usar o print também. Mas eu recomendo que você use o display. Então, são os dois métodos que você tem para visualizar os dados de um data frame e saber se ele importou de forma correta essas informações aqui do seu dicionário. Aí agora vamos para o outro método de criar um data frame, que é o quê? Você importar a partir de uma base de dados. Então agora a gente vai usar essa base de dados aqui, que é a base de dados vendas, tá vendo? E repara o seguinte, nesse meu caso, a base de dados vendas está no mesmo local do arquivo que a gente está executando o nosso código. E eu quero que você faça a mesma coisa no seu computador. Quando você fizer o download da base de dados vendas, eu vou querer que você coloque ela no mesmo local do seu arquivo que você está executando o seu código. Lira, poderia estar em local diferente? Poderia, e eu vou te explicar o que você teria que mudar no seu código, tá? Então vem comigo. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer agora um vendas df, o meu vendas df vai ser quem? Ele vai ser um pd, ponto, só que agora ele vai ser um data frame que veio a partir de um arquivo em Excel, tá vendo? Tá vendo que esse arquivo termina com xlsx? xlsx é um arquivo em Excel. Então o pd você vai usar o método read Excel. O método read Excel você passa para ele, ó, o vendas.xlsx e ele vai ler esse arquivo e transformar esse arquivo em uma tabela, um data frame do Pandas, beleza? Ah, Lira, e se tivesse em outro local no meu computador, em outra pasta? Aí ao invés de só passar o nome do arquivo, você tem que passar aqui c, usuários, João P, downloads, não sei o que. Então, sabe, dá muito mais trabalho fazer dessa maneira. Se você precisar, ok. Mas, como você não precisa, pelo menos para esse nosso exemplo, deixa na mesma pasta. E aí, lógico, como você vai importar esse arquivo, é legal depois você dar um display para você conseguir visualizar esse arquivo que você está trabalhando, beleza? O seu vendas df. Então, vamos rodar esse código aqui agora. E você vai ver que ele vai demorar um pouquinho. No meu computador ele vai demorar um pouquinho, pode ser que no seu computador ele demore muito. Por quê? Porque essa base de dados que eu dei para vocês é uma base de dados bem grande. Ela tem 90 mil linhas, se eu não me engano. E olha só, ele demorou um pouquinho, mas ele conseguiu ler. E olha só o que ele mostra pra gente. Ele mostra, tem 93 mil linhas, tem 7 colunas. E aí ele exibe as colunas, exibe os valores, mas ele exibe os primeiros valores e os últimos valores. Depois ele bota esse reticências aqui. Por quê? Porque senão ele ia ocupar a página inteira só com o display.
Mas com esse display você já consegue visualizar mais ou menos como é que funciona essa sua tabela. Ah, legal, minha tabela tem mais de 90 mil linhas, tem 7 colunas. As colunas são essas colunas que estão aqui. Então o display tem esse objetivo de você conseguir ver e visualizar que, bom, ele importou corretamente as informações e você ter uma noção de como é que está essa sua tabela. Então tá assim a minha tabela. Agora eu vou ensinar para vocês outros métodos, outros 3 métodos para você visualizar os seus dados, para você dar uma olhada nos seus dados para ver como que eles estão se comportando. O primeiro método que você tem é o método head. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui e vou dar um display de quem? Do meu vendas df.head. Beleza? Vendas df.head, com esse abre e fecha parênteses no final, sim, beleza? Porque o método head exige que você coloque esse abre e fecha parênteses no final. E olha lá o que ele vai te mostrar. O método head, ele te mostra o seu data frame, mas só as 5 primeiras linhas. Liri, se eu quisesse ver as 10 primeiras linhas, dentro do parênteses do head, você fala quantas linhas você quer ver. Ele vai te mostrar as 10 primeiras linhas, ó, do índice 0 até o índice 9, tem 10 linhas aqui dentro. Beleza? Então esse método ele é bom para você ver o início da sua tabela, para ver se ela tá tudo certinho, se tem, só para você dar aquela visualizada inicial. Beleza? Além do método head, tem o método shape. Então eu vou dar aqui agora um print, pode ser um print, não precisa ser um display necessariamente, no vendas df.shape. E aí o shape não tem abre e fecha parênteses, tá? À medida do tempo você vai se acostumando com os métodos que tem o abre e fecha parênteses e os métodos que não tem o abre e fecha parênteses. O shape não tem. Só que o que o método shape mostra para você? Quantas linhas e quantas colunas tem dentro da sua tabela. Aí você vai falar, Lira, mas isso é inútil, porque se eu der um display eu já vou ver quantas linhas e quantas colunas. Sim, mas se essa sua tabela tivesse 100 milhões de linhas, um display ia ser um método muito custoso para executar. Ele ia dar muito trabalho de executar. Enquanto que o método shape, independente do tamanho da tabela, ele executa muito rápido. Ele é muito bom para executar. Beleza? Então fica aí essa diferenciação para você já ter ela em mente, tá? E aí, além disso, eu vou dar também um display no método vendas df.describe. E esse aqui é muito legal, olha isso. E o describe também tem abre e fecha parênteses no final, tá? Olha só que bacana. Quando você rodar isso daqui, ele vai te mostrar esse resumo. O que é esse resumo? Ele basicamente vai pegar as suas colunas numéricas, ó. Eu tenho aqui código da venda, que ele está considerando como um número, mas pra gente é um código. Então, por enquanto, vamos ignorar ela. Mas eu tenho quantidade, valor unitário, ou seja, quanto que custa uma peça. Uma peça de sapato estampa custa R$358. E o valor final, que é quantidade vezes o valor unitário, ou seja, quanto que é, cada linha dessa daqui é uma venda, beleza? É uma venda que aconteceu em tal dia, em tal loja, de tal produto, em tal quantidade. Então, essa linha daqui está me dizendo o faturamento dessa venda aqui, ó, de camiseta no Iguatemi Esplanada no dia tal, na venda número 1, ou seja, no cliente número 1 que entrou lá para comprar, beleza? E aí, aqui embaixo nessa tabela, ele te dá um resumo, ele fala, olha só, qual é a quantidade de itens que você tem. Então, vai ser a quantidade de linhas que tem na nossa tabela. Beleza, até aqui não disse muita coisa. Mas ele fala, olha só, em média, as pessoas compram 2 produtos. Em média, o valor dos produtos é de R$191. Em média, o faturamento que você tem em cada linha dessa, em cada transação dessa, é de 414. E aí aqui ele te dá o desvio padrão, te dá o mínimo, te dá o máximo e te dá cada um dos quartis. 25%, 50% e 75%. Eu não vou entrar aqui no detalhe do que é um quartil, como que ele funciona. Se você não souber nesse primeiro momento, pode ignorar. Falar, ok, beleza, depois eu pesquiso, dou uma olhada. Mas eu não vou entrar aqui porque o nosso foco é trabalhar com pandas e não entrar na análise de dados especificamente. São os comandos do pandas que eu quero te mostrar. Mas o que é interessante é que esse describe ele já te dá uma visão geral de como que estão as informações. Por exemplo, eu sei que o produto que foi mais vendido de uma única vez foram 5 unidades. Então não teve nenhum produto que eu vendi 10 unidades de uma vez só. Não, eu vendi 5 no máximo. Que o maior faturamento de um único produto numa venda foi de 3.750. Tá vendo? Então você já tem algumas informações interessantes aqui dentro. O produto mais barato foi R$30. Tá vendo? Então já tem informações legais aqui dentro pra gente. Show! Com isso, você já aprendeu os primeiros métodos de visualização de dados usando pandas. Agora, a gente vai para os métodos de editar o nosso data frame, editar a nossa tabela. E aí, por exemplo, digamos que eu não quero olhar todas as colunas. Eu quero puxar só a coluna de produtos, para eu saber os produtos que eu tenho aqui dentro. Como que eu faço para puxar só a coluna de produtos
da minha tabela vendas DF? Da seguinte forma, a gente vai criar a variável produtos. Quem vai ser a variável produtos? Ela vai ser a variável vendas DF, e sempre que você quiser pegar uma única coluna da sua tabela, você vai passar entre colchetes o nome dessa coluna. Então, qual é o nome dessa coluna? O nome dessa coluna é produtos, tá vendo? O nome da coluna é produto, no singular, tá vendo? Então, ó, tem que escrever igualzinho, produto no singular. E aí, se eu chegar aqui agora e der um display nos produtos, olha lá, ele me deu todos os meus produtos aqui listados. E aí você vai reparar uma diferença nesse display aqui. Ué, Lira, por que esse display veio com uma coluna só e não veio estilizada, bonitona? E o display aqui do outro vinha estilizado, bonitão? Pelo seguinte, esse cara daqui, quando você pega uma única coluna da sua tabela, ele não é um data frame. Esse cara aqui não é um data frame. Por isso que eu não botei DF aqui no nome do produto, está vendo? Ele não é um data frame. Ele é uma série do pandas. Então, o que é um data frame, na verdade? Ele é uma tabela em que cada coluna da tabela é uma série do pandas. Eu quero que você entenda isso, porque pode ser que em algum momento você encontre um pd.series em algum lugar. E eu quero que você sempre tenha isso em mente. Uma série do pandas, séries do pd, nada mais é do que uma coluna do seu panda. Beleza? Uma coluna do seu data frame. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Lira, e se eu quisesse pegar mais de uma coluna, como que eu faria? Não tem problema. Ao invés de passar um único valor aqui dentro, você vai passar uma lista de valores. Então, sim, ao invés de ter um colchete só, vão ser 2 colchetes, tá vendo? E aí você vai passar, eu quero a coluna de produto e quero também a coluna de ID loja. Aqui, ó. Coluna de ID loja, tá vendo? E aí agora, se eu mandar executar isso daqui, ó, agora ele virou uma tabela. Por quê? Porque não tem uma coluna só, agora tem 2 colunas. Quando tem 2 colunas, já não é mais uma série só. Uma série é uma coluna só. Quando tem 2 colunas, ele é uma tabela que veio da tabela original. Então tá lá, ó. Eu tenho agora a coluna produto e a coluna ID loja. Então com isso, você já aprendeu. Pô, quero pegar esse pedaço da tabela, quero pegar aquele pedaço da tabela. Você já aprendeu a fazer isso numa boa, ó, molezinha, né? Então agora, vamos para outros métodos, porque eu imagino que você deve estar se perguntando, Lira, beleza, se eu quisesse uma linha, se eu quisesse pegar um valor específico, se eu quisesse 2 colunas e uma linha, e assim vai. Para isso, você vai usar o método lock. O método lock é um método muito importante que ele ajuda a gente a pegar uma única linha, pegar linhas de acordo com uma condição. Eu quero pegar todas as linhas da loja Iguatemi Esplanada, todas as linhas da loja do Norte Shop, todas as linhas do produto calça. O lock é o método que vai permitir a gente fazer isso. Eu quero conseguir pegar as 2 últimas colunas e até a 10ª linha da minha tabela. Ele vai permitir fazer isso. Então vamos ver cada um desses caras aqui. Primeiro, como que eu faço para pegar uma linha específica? Para pegar uma linha específica, você vai usar o método lock. Como que você usa o método lock? Da seguinte maneira, ó, o vendas df.lock. Isso daqui é a maneira com que você usa o lock. Agora, como que funciona ele? Tá vendo que você tem uma coluna aqui, ó, que não tem nome essa coluna aqui, e ela tá em negrito também? Essa coluna é a coluna de índice. Isso aqui são os índices da sua tabela, são os índices da linha. E o lock, esse método lock, ele olha sempre os índices. Então, se eu pegar o vendas df 1, ele vai me dar essa linha aqui como resposta. Quer ver? Ó, vou mandar ele dar um display para mim, no lock, no vendas df lock 1. Tá lá, é aquela primeira linha. Lembrando, uma linha única também do meu data frame também é uma série do pandas, tá? Então ela não é um data frame, não é uma tabela, ela também é uma série do pandas. Então tá aqui, ó, código da venda 1, data tal, Iguatemi Esplanada, camiseta 2, 180, 360. Que é exatamente o que tem nessa linha de código aqui. Aí você vai falar, Lira, se eu quisesse pegar da linha 1 até a linha 5? Não tem problema, o lock também permite fazer isso. Ó. Eu quero pegar da linha 1 até a linha 5. Aí ele é uma tabela, porque agora tem várias linhas. Ele pegou da linha 1 até a linha 5, então lá essas tabelinhas aqui dentro. E aí ele já permite você trabalhar com várias linhas. Então esse aqui já é o primeiro método, que eu vou deixar ele comentado aqui para não atrapalhar a gente, mas a gente vai agora para o segundo, que é o quê? Pô, Lira, beleza, mas agora eu quero pegar todas as linhas do Norte Shopping. E aí o macete é o seguinte, para você pegar todas as linhas que correspondem a uma condição, você vai fazer da seguinte maneira. Então eu vou botar aqui, ó, pegar linhas que correspondem a uma condição. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer da seguinte maneira, ó, vou dar um display aqui no vendas df.lock.
E o que que você passa aqui dentro do lock? Aqui dentro do lock você passa a comparação que você quer fazer. Por exemplo, eu quero pegar todas as linhas em que a loja é Norte Shopping. Então aqui você vai passar o quê? Coluna loja igual a Norte Shopping. Só que lembra, como que é uma coluna? Então, ó, eu vou ter que passar coluna loja igual a Norte Shopping. Só que como que você pega a coluna das lojas de um data frame? A gente aprendeu aqui em cima. Como que você pega a coluna das lojas de um data frame? Assim. Então, aqui dentro do colchete, você vai ter que passar onde igual no Python é igual, beleza? A primeira coisa é isso aqui. A comparação de se um negócio é igual a outro no Python são dois sinais de igual. E como que eu pego a coluna de loja? A coluna de loja é o vendas df, coluna id, loja, concorda comigo? Então, essa comparação aqui, ó, eu quero pegar todas as linhas onde a coluna de loja for igual a Norte Shopping. Então, essa comparação aqui, você tem que passar ela dentro do colchete do lock, tá vendo? O lock, ele também usa colchete. Então, dentro do colchete do lock, você passa a comparação que você quer fazer. E olha só o que vai acontecer. Ele vai te dar todas as linhas da tabela onde a loja é Norte Shopping. O resto das linhas, ele não faz nada com ela. E aí você pode exibir essa informação, ou você pode armazenar, por exemplo, vendas Norte Shopping DF. O vendas Norte Shopping DF é isso daqui, ó. São as vendas df.lock, ou seja, eu quero localizar aonde na coluna ID loja é igual a Norte Shopping, tá vendo? Eu quero todas as linhas onde a coluna ID loja é igual a Norte Shopping. É isso aqui que você está dizendo para o Python e é isso que ele está fazendo para você. Aí você pode estar pensando assim, pô, legal, pô, que bacana, Lira. E se eu quisesse pegar exatamente isso daqui que a gente fez? Eu queria pegar, pô, todas as linhas onde a loja é Norte Shopping, mas eu não quero todas as colunas. Eu não quero todas as colunas, eu quero só a coluna de data, produto e quantidade. Eu só quero essas três colunas, data, produto e quantidade. Como que eu faço isso? Para isso, eu vou ter que te ensinar uma pequena modificação do método lock, que é o seguinte, ó, pegar várias linhas e colunas usando o lock. Como que a gente faz isso? Da seguinte maneira, ó, essa tabela daqui, essa tabela original que a gente colocou aqui, ó, vou botar ela aqui e vou dar um display nela aqui embaixo, ó, display vendas Norte Shopping DF. Beleza? Tá lá. Display vendas Norte Shopping DF. Então, se eu executar isso aqui, vai dar esse resultado. Só que acontece o seguinte, o lock, se você só passa... Aqui, ó, eu tô passando uma informação só dentro do lock, tá vendo? Uma única informação. Se você passa só uma informação dentro do lock, ele vai procurar as linhas. Só que no lock, ele também permite você selecionar linhas e colunas. Então, o padrão do lock é linhas, vírgula, colunas. Quais linhas você quer? Quais colunas você quer? Quais linhas a gente quer? Eu quero as linhas onde a loja é Norte Shopping. Então, é essa comparação que a gente fez. Eu quero as linhas onde a loja é Norte Shopping. Quais colunas você quer? Ah, eu quero a coluna ID loja, produto e quantidade. Então, aqui nas colunas, você vai passar uma lista, tá vendo? Com um colchete, uma lista com os nomes. ID loja, vírgula, produto, vírgula, quantidade. Tá vendo? E aí, olha só o que acontece. Ele vai filtrar aquelas linhas, só que agora ele vai te dar só as colunas, ID loja, produto e quantidade. Tá vendo o que você está fazendo? Você está conseguindo filtrar ao mesmo tempo linhas e colunas. Olha que bacana. Então, assim, eu sei que a primeira vez que você olha isso daqui, essa linha de código toda, você fala, meu Deus do céu, o que o Lira está fazendo? Ele perdeu a linha. Mas, se você ficou um pouco confuso, volta um pouquinho o vídeo e assiste de novo a construção dessa linha de código. Porque essa linha daqui nada mais é do que, ó, eu vou usar o lock com linhas e colunas. Quais linhas eu quero? As linhas que correspondem a essa condição aqui. Quais colunas eu quero? As colunas com o nome ID loja, produto e quantidade. E aí você colocando a informação, fica esse negócio gigantesco aqui. E com o passar do tempo, você vai se acostumando, você vai começar a fazer isso aqui de cabeça. Você não vai nem começar a pensar muito. Você já vai, ó, fazer direto. Beleza? E aí, eu quero mostrar também para você uma outra utilidade do método lock, que é o quê? Que é pegar um cara específico. Por exemplo, digamos que eu queira pegar um cara que está aqui, ó. Esse cara aqui, eu quero pegar esse valor aqui. É só você passar qual é a linha dele e a coluna dele no lock, não era isso? Você pode passar várias linhas e várias colunas, ou você pode passar uma linha e uma coluna. Então, por exemplo, se eu chegar aqui embaixo
e passar para o nosso lock, ó, pegar um valor específico. Se eu chegar aqui embaixo e passar display, vou botar o print, não precisa nem de display, print. Vou botar aqui o print. Print, vendas df, ponto lock. E aí lembra, linha, coluna. Qual linha eu quero? Eu quero pegar o da linha 1, tá vendo? Linha 1, coluna produto. A resposta vai ter que ser camiseta, vamos ver? Linha 1, coluna produto. Quem é esse cara? Camiseta. Tá vendo? Então, para pegar um item específico, você passa qual linha e qual coluna você quer. Ah, Lira, mas eu quero descobrir o item que corresponde a determinada condição. A mesma coisa que a gente fez aqui, ó. O item onde vendas DF de loja é igual a Norte Shopping e assim vai. E isso pode te dar uma informação só como resposta ou uma coluna inteira. O que eu estou querendo mostrar para você aqui é que esse uso do lock, seja com condição, seja com números, ele pode te dar como resposta várias informações ou uma informação só. No caso aqui, ele me deu uma informação só porque eu passei uma linha específica e uma coluna específica. Tranquilo? Então, com isso, a gente tem aqui, ó, dentro, eu deixei tudo em comentário, mas em bloquinhos separados, para você poder consultar sempre que você precisar, para você pegar os comandos do lock, tá? E aí, ó, eu vou até fazer o seguinte, ó, vou deixar aqui, ó, sem esses comentários aqui, para você poder saber quais são as linhas de código importantes de você prestar atenção. Beleza? Bom, vamos então agora para o nosso próximo método, que é, pô, beleza, Lira, já consegui pegar, já consegui aprender a pegar informações de DataFrame, agora eu quero adicionar. Como que eu adiciono uma coluna nova? Como que eu adiciono uma linha nova? Vamos ver isso agora. Bom, para você adicionar uma coluna nova, você tem que tomar um pequeno cuidado, que é o seguinte. No Pandas, existem duas grandes formas de você adicionar uma coluna nova. Ou você adiciona a partir de uma coluna que já existe, ou você cria uma coluna nova com valores padrões. Então vamos fazer as duas. Eu vou botar aqui, ó, a partir de uma coluna que existe e criar uma coluna com valor padrão, tá? E aí acompanha comigo porque essa diferença vai ser importante. A partir de uma coluna que já existe é mais simples. Por exemplo, digamos que eu queira criar uma coluna nova que é a coluna da comissão do vendedor. E digamos que o vendedor ele ganhe de comissão 5% do valor final. 5% do valor que está na coluna valor final. Então eu quero criar uma coluna aqui que é comissão, que nada mais é do que o valor final vezes 0,05, que é 5%. Então como que a gente vai construir isso? Da seguinte maneira, a gente vai chegar ao nosso vendas DF, ele não tem uma coluna de comissão. Então se você fizer isso aqui, vendas DF comissão recebe tal coisa, significa que se já tiver a coluna comissão, ele vai substituir a coluna comissão pelo novo valor dela. Se não existir essa coluna comissão, ele vai criar automaticamente. Então, ó, o vendas DF comissão vai ser quem? Vai ser o vendas DF coluna de valor final, que era o valor que a gente tinha lá, era a coluna que a gente tinha, vezes 0,05. Tá vendo? E aí agora, se eu chegar aqui e der um display no vendas DF, olha lá. Agora eu tenho uma coluna de comissão com os valores de comissão bonitinhos aqui do lado. Tá vendo? Que é 5% do valor final, do valor de vendas. Então, quando você fez isso daqui, você editou efetivamente a sua tabela original. Então, eu editei a variável vendas DF. Só que eu editei ela criando uma coluna a partir de uma coluna que já existe. Ah, Liri, se eu quisesse criar uma coluna nova que depois eu vou preencher ela. Por exemplo, digamos que eu quero criar uma coluna de imposto, mas eu não sei ainda como que eu vou preencher a coluna de imposto, então eu quero criar essa coluna de imposto com valor 0 para todo mundo. Como que eu faço? Você poderia, sim, fazer isso daqui. Vendas DF, imposto, vai ser 0. Você poderia fazer isso. Isso daqui, e ó, eu vou dar um display aqui no vendas DF e vou te mostrar como que vai estar o resultado final, tá? Olha só, ele vai funcionar. Só que o Pandas, às vezes, reclama da maneira com que você está fazendo isso daqui. Por quê? Porque para coisas simples assim, ele vai funcionar numa boa e às vezes não vai reclamar muito. Mas se você estiver falando de uma tabela muito grande ou condições mais complexas aqui dentro, normalmente o Pandas recomenda que você preencha essa informação daqui, essa informação, colocando assim, ponto lock. E aí no ponto lock você passa qual linha e qual coluna você quer preencher com o valor 0, tá vendo? Quais linhas e quais colunas você quer preencher com o valor 0. Lira, mas não tem a coluna de imposto, não tem problema. Na coluna você escreve lá, coluna de imposto.
Mas, Lira, eu quero preencher todas as linhas. Como que eu falo para ele todas as linhas? Você coloca 2 pontos. 2 pontos para o Pandas significa todas as linhas. Ah, se fossem todas as colunas. Todas as colunas seriam 2 pontos também, mas eu não vou fazer isso, senão o Madeira Frame vai ficar todo com valor zerado. Então, isso aqui significa que na coluna de imposto eu vou preencher todas as linhas com valor zero. Por que eu estou fazendo isso dessa maneira? Porque essa maneira daqui ela é menos custosa para a nossa tabela, ou seja, ela é mais fácil para a nossa tabela de executar. Então ela acontece de forma mais rápida e o Pandas não reclama. Às vezes, se você fizer da outra maneira que eu fiz, o Pandas vai reclamar. Quando está partindo de uma coluna original, não tem muito problema. Mas quando você está colocando um valor fixo, tá vendo? Um valor fixo para todos os itens, é legal você usar o método lock para fazer isso também. Tá? Então o método lock, além de localizar, se você botar, eu quero localizar esses caras aqui e quero dar o valor de 0 para eles, ele também consegue modificar. Então é um método muito versátil, ó, uma delícia, beleza? Bom, aí você deve estar pensando, bom, adicionei linha, adicionei coluna, agora eu tenho que adicionar uma linha. E para adicionar uma linha tem uma parte muito interessante. Repara o seguinte, aqui no nosso caso a gente tem as vendas até novembro. Só que na nossa base de dados aqui a gente tem uma tabela que são as vendas de dezembro. Então vamos ver quem são esses caras aqui, ó. Pegar aqui, ó, o vendas dezembro DF. Quem é esse cara? Ele é o pd.read Excel do vendas dezembro.xlsx. Tem que escrever esse nome aqui do arquivo igualzinho, tá aqui, ó, vendas-10 com D maiúsculo, .xlsx, tá lá. E aí vou dar um display no meu vendas dezembro DF. E olha lá, quando você importar, ele vai ser exatamente a nossa tabela original, tá vendo? Vai ser exatamente a nossa tabela original, só que agora com as vendas de dezembro, tá vendo? Com as nossas vendas de dezembro. E aí, repara o seguinte, se você quiser adicionar, eu quero adicionar o vendas de dezembro no final do meu vendas DF normal. Como que você faz isso? É muito simples. Então, para adicionar as linhas, você vai fazer da seguinte forma, ó, vendas DF, ou seja, eu quero armazenar a resposta no meu vendas DF, eu quero modificar. Então, o novo valor do vendas DF vai ser quem? Vai ser o antigo vendas DF, só que agora adicionando o meu vendas dezembro DF. Beleza? Adicionando o meu vendas dezembro DF. Tá lá. E aí agora, se você der um display no seu vendas DF, eu escrevi vedas aqui, né? É vendas. Beleza. E agora, se você der um display, olha o que vai acontecer. Ele vai adicionar as linhas de dezembro, tá vendo? Ele vai adicionar as linhas de dezembro dentro da sua tabela. Então, o resultado final vai ser esse daqui. Só que repara o seguinte. Primeiro, como você adicionou as colunas de comissão e imposto antes de adicionar as linhas novas, elas vêm vazias. Esse não significa que elas estão vazias. Então, você teria 2 opções. Ou você primeiro adiciona as linhas e depois adiciona as colunas, ou você deveria adicionar as colunas de comissão e imposto também ao vendas de dezembro antes de adicionar ele no vendas DF, beleza? Aí você escolhe, quando você for fazer, qual método você vai preferir, tá? Um outro detalhe que eu te aviso aqui é o seguinte, se eu executar essa célula aqui de novo de código, vai dar um problema. Por quê? Porque ele vai de novo adicionar o vendas de dezembro, depois de novo, depois de novo, depois de novo. Então ele vai ficar adicionando linha repetida aqui dentro. Então se em algum momento essa quantidade de linhas aqui ó, tiver diferente para você, que provavelmente aconteceu, ou eu executei mais de uma vez o código, ou você executou mais de uma vez o código de adicionar uma linha. E aí vai dar diferente. Não é igual a coluna. Na coluna, ele identifica se aquela coluna já existe e tenta substituir, se der para substituir. Se não der para substituir, ele adiciona. Na linha, não. Na linha, ele sempre adiciona. Beleza? Porque o método append sempre adiciona. Tá? Então, feito. Agora, a gente aprendeu a adicionar, vamos aprender a excluir. Excluir é bem tranquilo, é um método só. Por exemplo, digamos que eu queira excluir essa coluna de imposto, que não serve para nada, que ela está vazia. Beleza, a gente chega assim, ó. O vendas DF vai ser quem? Vai ser o meu vendas DF.drop. E aí você passa aqui qual é a coluna que você quer excluir. Quero excluir a coluna de imposto. E você passa aqui também para ele o eixo, tá? E esse eixo pode ser 0 ou pode ser 1. No caso da coluna, você vai colocar aqui o eixo 1. Então, 1 é o eixo da coluna e 0 é o eixo da linha. Então, por exemplo, se eu chegar aqui agora e der um display no vendas DF, olha o que vai acontecer. Ele vai rodar e ele vai ter tirado a nossa coluna de imposto. Ah, Lira, eu queria excluir a linha 0. Como que eu faço? Ué, aqui você passa 0
E no eixo você passa 0. Se você não passar a informação do eixo, automaticamente o Pandas vai tentar excluir uma linha, tá? Então, eu recomendo que você sempre passe a informação do eixo para você poder manualmente escolher o que você quer. E aí, se eu rodar agora, olha lá, ele excluiu a linha 0 da minha tabela. Então, excluir linha e coluna é igual. Só é importante você olhar o eixo, tá? Eixo 0 é a linha, eixo 1 é a coluna. E aí, agora, eu quero te ensinar um negócio muito legal. Os comandos mais básicos aqui do Pandas você já aprendeu. Só que tem alguns comandos que sempre que você for fazer tratamento de dados ou análise de dados, eles vão ser importantes para você. E eu quero que você já saia aqui dessa aula sabendo esses comandos. Os primeiros comandos são os comandos de tratar valores vazios, que são esses valores none aqui, ó. Tá vendo? Como que você trata esses valores vazios? Existem algumas formas, tá? E aí a primeira coisa que você tem que pensar é pensar o que você quer fazer com esses valores vazios. Porque imagina o seguinte, imagina que você adicionou uma coluna e a coluna é toda vazia. O que você vai querer fazer? Você vai querer excluir. Só que imagina, se você tivesse 10 colunas todas vazias, você não ia excluir uma de cada vez. Existe um método do Python, do Pandas, que permite você excluir todas as colunas de uma vez que estão vazias. Ou então, pô, beleza, não são todos os valores, eu tenho só alguns valores que estão vazios. E se aquele valor estiver vazio, eu vou querer preencher ele de alguma forma, ou com a média de todos os valores, ou com um último valor preenchido, e assim vai. E é isso que eu quero te ensinar a fazer agora, que são esses métodos que estão aqui. Primeiro, vamos aprender a deletar linhas e colunas completamente vazias. Ou seja, em que todos os valores são vazios. E é muito simples. Você faz assim, ó, vendas... É que no nosso caso não tem. Mas você faria assim, vendas df, vai ser o nosso vendas df.dropNA. Esse dropNA, ele exclui valores vazios. Só que ele tem um parâmetro aqui dentro, que é o parâmetro how, onde você coloca aqui all. Se você fizer how, all, ou seja, como que ele vai excluir os valores NA, none, né? Os valores vazios. Se você passar esse parâmetro all, o que que significa? Significa que ele só vai excluir linhas e colunas que forem completamente vazias. Se você rodar assim por padrão, ele vai excluir as linhas onde todos os valores são vazios. Lira, se eu quiser colunas, passo o eixo 1. Eixo 1, ele vai excluir todas as colunas em que todos os valores são vazios, beleza? Então esse aqui é o método para você excluir todos os valores vazios. Agora, às vezes, por exemplo, você pode ter nessa sua tabela aqui 1 ou 2 valores vazios soltos. E aí você quer simplesmente jogar essa linha fora. Se tiver pelo menos um valor vazio naquela linha, você quer excluir aquela linha. Se tiver pelo menos um valor vazio, eu quero excluir aquele cara. Como que funciona isso? É muito simples. Deletar linhas que possuem pelo menos um valor vazio. Isso aqui em projetos de ciência de dados, em que você tem uma base de dados muito grande, é muito comum de você fazer. Você tem uma base de dados grande o suficiente, só que tem, sei lá, você tem uma base de dados de 100 mil linhas. Só que, pô, 200 linhas estão com valores vazios e não vai fazer diferença nenhuma você excluir elas. Exclui, porque elas vão mais atrapalhar do que ajudar. Então, como que você faz? Vendas df vai ser o vendas df.dropNA. Se você só rodar o dropNA vazio assim, sem nada, ele exclui as linhas que tem pelo menos um valor vazio. É a forma padrão de executar o dropNA. E aí, existe um outro método aqui que é para você preencher valores vazios. E aí existem duas grandes formas que eu quero comentar com vocês aqui para você preencher valores vazios, que é preencher com a média da coluna, beleza? E aí, como que você faz isso? Por exemplo, digamos que eu queira preencher a comissão com a média de comissão aqui, ó, nesses valores. Como que você vai fazer isso? Da seguinte maneira, ó, vendas df, e aí a coluna que você quer preencher, qual é a coluna que eu quero preencher? A coluna de comissão. Tem que ver se ela tem acento, ó, comissão aqui com acento, comissão aqui com acento. Quem vai ser? Vai ser o vendas df, coluna de comissão, ou seja, o novo valor da coluna de comissão vai ser o antigo valor da coluna de comissão, só que agora com o fio NA, preenchendo os valores. Se você colocar aqui, por exemplo, fio NA com o número 1, ele vai preencher todos os valores vazios com o número 1. Se você colocar aqui preencher com 0, ele vai preencher todos os valores vazios com 0. Agora, se você colocar aqui o vendas df comissão.min, o que significa isso daqui? Significa que ele vai preencher todos os valores vazios da coluna de comissão com a média da coluna de comissão. Esse cara daqui, ó, é a média da coluna de comissão. Já até te ensinei a calcular a média de uma coluna. Média
de uma coluna. Então, o que ele vai fazer? Ele vai preencher todos os valores vazios com a média da coluna na coluna de comissão. E aí, repara o seguinte, se eu chegar agora aqui e der um display no vendas DF, e lógico, a gente tem que comentar essas linhas de código aqui de cima, olha lá o que vai acontecer. Ele vai preencher a nossa comissão aqui, ó, todo mundo com a média, que é 20,7431, não sei o que lá. Tá vendo? Então, ele preencheu todos os valores vazios. Essa daqui é uma das formas mais usadas de preencher. A outra forma bem usada, bastante usada também de preencher, é preencher com o último valor. O que significa isso? Significa o seguinte, ó. Vou abrir aqui um Excel para você visualizar. Eu não sei se você já viu, às vezes a gente encontra umas tabelas que são nesse formato aqui, ó. A gente tem aqui, ó, a data de hoje, aí eu tenho aqui a quantidade assim, 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 e aí vem aqui, às vezes, até assim, ó. Produto 1, produto 2, tá vendo? E aí, esse valor aqui tem que ser preenchido com o valor de cima. Esse valor tem que ser preenchido com o valor de cima. Esses valores tem que ser preenchido com o valor de cima e assim vai. Como que você faz para ajustar uma tabela assim no Pandas? No Excel dá um trabalhinho. No Pandas, putz, é muito fácil de fazer. Como que você faz? Da seguinte maneira, você vai fazer um vendas df, vai ser um vendas df.ffill. Esse ffill significa que ele vai preencher com o first, né, o primeiro valor acima dele. Então ele vai preencher ele vai olhar cada coluna e vai preencher com o valor que está logo acima em cada coluna correspondente. Então esse ffill basicamente faz isso daqui, pega esse valor e arrasta para baixo. Pega esse valor, arrasta para baixo, pega esse valor, arrasta para baixo, copiando só, né? E aqui também, pega esse valor e arrasta para baixo, copiando só. Tá vendo? Ele faz isso daqui, o ffill, em todas as colunas do seu data frame, beleza? Então é incrível, é uma linha de código que resolve vários problemas para você. Quais são os outros métodos de análise de dados que eu acho que são legais, você já tem em mente também? Os métodos Group By e método Value Counts. Esses dois métodos que estão aqui dentro, eles são métodos muito bons para você começar a calcular alguns indicadores. Por exemplo, qual foi o faturamento total? Qual foi o faturamento por loja? Quantas transações eu tive? Quantas linhas aqui eu tenho nessa tabela, né? Ou seja, quantas transações eu tive em cada uma das lojas? Quantas transações eu tive na loja Iguatemi Shopping, Norte Shopping e assim vai. Como que você calcula essas coisas? Vamos uma de cada vez. Primeiro, quantas transações eu tive, por exemplo, por loja? Ou seja, quantas linhas eu tenho em cada loja aqui dentro? Você vai usar o método Value Counts. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui e vou usar aqui, ó, o vendas DF, aí você escolhe qual é a coluna que você quer fazer. Qual é a coluna que eu quero fazer isso? Coluna ID loja. Então, ó, na coluna ID loja, eu quero que você, .value counts, conte todos os valores para mim. E aí você pode até salvar isso aqui numa variável. Por exemplo, isso aqui é a variável de transações por loja. Essa é a variável. E aí você pode mandar exibir essa variável, não tem problema nenhum. Eu quero exibir as transações por loja. E olha só, ele vai mostrar, ele vai olhar a sua tabela inteira, olhar a coluna de loja e criar para você a quantidade de transações que você teve em cada uma das lojas. Ó. Em cada uma das lojas. Tá vendo? E já organiza para você aqui, ó, do maior para o menor. Então esse value count é assim, ó, rapidinho ele conta quantos valores aparecem ali. Podia ser também por produto e assim vai, o que você preferir. Agora, o Group By, então aqui, esse cara de cima aqui foi o Value Counts. Agora, o Group By, como é que funciona o Group By? O Group By, ele vai agrupar as informações, é como o nome mesmo já diz, ele vai agrupar. Então, por exemplo, digamos que eu queira saber o faturamento de cada um dos produtos. Eu quero saber o faturamento de cada um dos produtos. Então, o que você tem que pensar qual é o resultado final que você quer? O resultado final que eu quero eu quero ter uma tabela com todos os produtos e a coluna do faturamento de cada produto somada, a coluna de valor final somada. Então eu quero agrupar os produtos para eu ter um produto só de cada vez. E quando ele agrupar o produto, por exemplo, eu quero agrupar todas as linhas onde tem escrito aqui camisa. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele some a coluna de valor final. Acompanha a lógica comigo? Quando ele agrupar a coluna de produto, eu quero que ele some a coluna de valor final, faça a soma da coluna de valor final. Então, acompanhando essa lógica, você vai entender como que o Group By funciona. Por quê? Porque, por exemplo, se eu quiser saber aqui, ó, o faturamento por produto, o que você vai fazer? Quem vai ser ele? Ele vai ser o seu vendas DF, e aí você pode aplicar isso no vendas DF inteiro ou só em algumas colunas do vendas DF.
vai como você preferir. Eu vou aplicar nele inteiro. Ponto Group By. E aí o Group By é assim mesmo, tá? Tudo junto, minúsculo. E aí aqui no Group By, você passa para ele qual é a coluna que você quer agrupar. Qual é a coluna que eu quero agrupar? Eu quero agrupar a coluna de produto. Beleza. Produto. E aí, depois que você fechou o parênteses do Group By, você tem que dizer para ele o seguinte, o que você quer fazer com as outras colunas? Ou seja, com as colunas numéricas. Você quer calcular a média? Você quer calcular a quantidade? Você quer somar? Ah, não, eu quero somar. Beleza, eu quero somar. Então aqui você vai botar um sum. Tá vendo? O que você está dizendo? Você está dizendo o seguinte, olha só, eu vou pegar o vendas DF, eu vou agrupar a coluna de produtos, agrupar para aparecer um produto só em cada linha. E quando eu fizer isso, o que eu quero fazer com as colunas numéricas que estão aqui? Ah, eu quero somar, porque eu quero saber o total do valor final, o total de faturamento. É isso que você está dizendo aqui. E aí se você der um display no faturamento por produto, olha lá o que ele fala, mostra para você. Uma tabela com todos os seus produtos, tá vendo? E aí ele somou todas as colunas numéricas. Então ele somou o código de venda, somou a quantidade, somou também o valor final. Tá aqui, ó. Tá somando o valor final em cada um dos produtos. Pô, Lira, mas ficou mó confuso. Eu não quero que ele me mostre todas essas colunas. Eu quero só produto e valor final. O resto eu não quero, não. Ah, então beleza. Então aqui, ó, na hora de agrupar a sua tabela, ao invés de você ter a tabela inteira, você bota só as colunas que você quer, ó. Aqui. Quais são as colunas que a gente quer? Lembra? Eu quero filtrar as colunas. Quais são as colunas que eu quero filtrar aqui dentro? Ah, a gente quer a coluna de produto, que a gente vai precisar dela, e eu quero a coluna de valor final. Tá vendo? Antes do Group By, você agrupa dessa maneira, tá vendo? E aí olha qual vai ser o resultado final. O resultado final vai ser a sua tabela com cada um dos produtos. Então tá lá, bermuda 272.250, bermuda estampa 291.694, tênis xadrez 459.725 e assim vai. Então ele somou o faturamento de todo mundo. E aí, novamente, podia ser a soma, mas podia também ser a média. E aí o que ele vai te mostrar? Ele vai te mostrar o valor médio da bermuda, o valor médio da bermuda estampa e assim vai, tá vendo? É muito simples você ajeitar o método em que ele vai usar para agrupar e somar ou fazer a média dessa coluna de valor final que você tem. Beleza? Com isso daqui, falta só um método que eu quero apresentar para vocês, que é o método de mesclar, que é um método muito legal também, que ele ajuda a gente a procurar informações de que estão em tabelas diferentes. Então, por exemplo, olha só, acompanha aqui comigo. Aqui dentro a gente também tem uma tabela de gerentes. Vamos importar essa tabela de gerentes para ver como é que ela é? Eu vou criar aqui, ó, o gerentes DF, que vai ser um pd.readExcel da nossa tabela de gerentes, que nem a gente fez aqui com todas as tabelas desse nosso programa aqui. E aí eu vou dar um display nessa tabela aqui de gerentes DF. Tá vendo? E olha só, quando você exibir esses gerentes DF, ele vai te mostrar que você tem o ID da loja e o gerente de cada loja. Então o que pode ser interessante? Eu quero na minha tabela original, no meu vendas DF, eu quero adicionar uma coluna com o gerente de cada loja, para eu saber aqui nessa tabela original quem é o gerente de cada uma das lojas. Só que eu vou ter que procurar o gerente dessa loja dentro da minha tabela de gerente. Então, como que a gente vai fazer isso? Como que eu vou procurar as informações de uma tabela, tá vendo? Dentro da outra tabela. Como que eu faço isso? A gente vai usar o método de mesclar, que é o método merge, beleza? Então, como que a gente vai? Vamos lá, vamos construir aqui, ó. Eu quero, lembrando, o que a gente quer fazer? Eu quero que a minha tabela vendas DF final tenha a coluna com o gerente. Então, eu vou fazer isso tudo no vendas DF. Então, eu vou falar assim, ó, o meu vendas DF, quem vai ser o meu vendas DF? Vai ser o meu antigo vendas DF, só que agora mesclando o vendas DF com a minha tabela gerentes DF. Gerentes DF. Tá vendo? E aí repara o seguinte aqui, ó. As minhas duas tabelas têm uma coluna com o mesmo nome. Então tem a coluna ID loja e aqui a coluna ID loja. Então automaticamente o Pandas consegue pegar de uma e procurar dentro da outra. Porque ele já tem colunas com o mesmo nome. Então se eu chegar aqui, olha só executando isso daqui, se eu chegar agora e mostrar o vendas DF para vocês, ele já tem o gerente de cada uma das lojas. Olha só, o Salvador é o gerente do Guatemi Esplanada.
é só você olhar aqui, ó, na nossa tabela gerente, que você vai descobrir que o Salvador é a Guatemi Esplanada. O Matheus é o gerente do Salvador Shopping. E assim vai. Então, com isso daqui, olha só, com uma linhazinha de código, você conseguiu pegar todas as informações que estavam numa tabela, jogar para outra e blum. Rapidinho ele fez isso para mais de 100 mil linhas, tá vendo? Então, o único trabalho que o Pandas tem é de importar as informações uma vez. Ali demora um tiquinho. Depois disso, cara, ele trabalha dentro do Python com uma velocidade incrível. E o Pandas é muito bom, por isso que o Pandas é muito bom para trabalhar com dados, para trabalhar com análise de dados, para trabalhar com ciência de dados. Por isso que ele é a ferramenta do Python mais usada para isso. E com isso, a gente encerra os métodos que eu queria apresentar para vocês. E aí, olha só, você vai me perguntar, Lira, beleza, mas como que eu continuo aprendendo mais do Pandas, mais de análise de dados com vocês? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para minha equipe deixar aqui na descrição um mini curso gratuito de análise de dados com Python. Foi um mini curso que a gente montou em que a gente usa esses métodos do Pandas. Eu relembro, né? Eu faço a explicação de novo de vários do que a gente aplica lá, mas a gente usa esses métodos para construir uma análise de dados e para tomar a decisão de o que fazer, como fazer, o porquê de uma coisa, o porquê de outra coisa. A gente usa isso tudo lá para chegar numa resposta final. Então, eu acho que isso aqui vai ser muito legal para você como continuação do aprendizado que você fez aqui dentro. Eu espero de verdade que você tenha gostado da aula. Pega lá o mini curso. Aproveita antes de pegar o mini curso. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal, que isso ajuda muito a gente. Um grande abraço e eu te vejo na próxima.